Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, curiosa, curioso, para você que está sempre aqui curtindo as novidades da nossa podosfera. Hoje eu não vou me arriscar a fazer aquele esquema todo porque a garganta está um pouco prejudicada, viu, Marcelo Duarte? Mas é isso aí. Né? Pega um feriado no meio já, né? Já abusa e depois chega com a voz fraquinha. Quer dizer, Marcelo Abud, que agora, né? Outro dia você começou a falar que os ouvintes estão te ajudando, né, mandando sugestão, e agora é um atrás do outro mandando ideia para você, é isso? É um atrás do outro, não preciso mais trabalhar, já vem tudo pronto, é só ser porta-voz das dicas. Inclusive, tenho recebido podcasts de pessoas que estudaram comigo, e isso é uma satisfação enorme. Não é o caso desse de hoje, mas tem outros de pessoas que estão fazendo podcast muito bons, e aos poucos eu vou dando vazão a isso também por aqui. Então vamos lá, de quem é a dica de hoje? Qual é a dica de hoje? Então, primeiramente, agradecer a dica que veio pelo Spotify. Olha que legal. Então, foi lá na nossa publicação e nos comentários deixou a dica. Foi o Cacá Molinari que deixou essa dica. E uma dica que eu já conhecia, inclusive a origem, né, desse podcast. Porque a dica dele é o ABFP. ABFP, o que raio é isso, Marcelo Duarte? O que é? Amigos e ABFP? Barcinski. É simples, Amigos e Barcinski, Forasta e Paulão. Então explica quem é essa turma, que eu conheço. Eu Então, conheço essa essa turma, a turma, turma da pesada. Quem é? essa turma, há 3 anos eles estão fazendo podcast, né? Que é esse ABFP. Mas eles já estão desde 1992 produzindo um conteúdo muito parecido, que é a origem do ABFP. É o pessoal do Garagem, do programa Garagem, que fez história na Brasil 2000, foi o lugar onde mais teve repercussão, mas que começou na rádio Gazeta FM. Na Gazeta FM, quando a Gazeta FM era uma rádio padrão super sofisticado, com locuções e tudo mais, e à meia-noite de domingo entrava no ar o programa Garagem, literalmente quebrando tudo, Marcelo Duarte. Na época, com o André Barcinski e o André Forastieri. O Barcinski e o Forasta aí do título do ABFP. Então, desde 92, eles têm esse projeto, o Garagem, dedicado não só ao rock, o rock mais independente, né, tal, mas também à cultura em geral, porque eles dão dicas de filmes, livros, tudo ligado a esse universo da produção musical e outras pessoas que não são da área da música para falar também sobre música, sobre o que gosta de ouvir. Então, é um projeto muito tradicional e que, com a pandemia, começou a produzir. Como a gente está fazendo aqui, eles fizeram a mesma coisa. Então, eles, assim que começou a pandemia, um mês depois, eles estavam produzindo o ABFP. Então, são 3 anos, né? Agora sem pandemia, mas que eles começaram a fazer essas lives do ABFP para produzir o podcast e gerar o conteúdo. E o conteúdo é o mesmo ou o podcast tem alguma diferença do que era o programa no rádio? O podcast tem uma liberdade, né, que é maior. Então, assim, é até interessante essa pergunta, viu, Marcelo Duarte, porque eles são muito independentes, né? São pessoas que vieram do mercado editorial, talvez você tenha tido contato com o Barcinski, com o Sim. Forastieri, né? Com os Enfim, dois, sim. Uhum. e quando eles foram para a Gazeta FM, foi muito curioso. O Alberto Helena Júnior, que também você deve conhecer bem, era o Sim. diretor. Eu era estagiário nessa época lá, eu fazia divulgação desses programas, inclusive do Garagem. E aí teve um dia, uma segunda-feira, que a gente chegou na rádio e tava um clima pesadíssimo. Porque no domingo, meia-noite, eles faziam ao vivo lá o Garagem. Foi no dia, eu tenho até a data, foi 5 de abril de 92. O programa tinha acabado de entrar no ar há pouquíssimo tempo e naquele dia o Antônio Marcos, o cantor Antônio Marcos, compositor Antônio Marcos, tinha morrido. E eles fizeram uma celebração pela morte do Antônio Marcos. Nossa.
Então você imagina como isso pegou mal, pegou pesado. Celebração assim, aquele jeito, né? A gente toca rock independente, tá? Que bom, uma mesa, aquela brincadeira que é o tom deles, tá? Então quem ouve o podcast tem essa liberdade para eles brincarem, falarem mal do que eles não gostam, tal. O que era muito comum, eu ouvindo áudios do Walter Silva lá dos anos 60, por exemplo, tal, para valorizar a bossa nova, ele detonava os artistas que eram da geração anterior, né, do bolero, tudo mais, tal. Então, por exemplo, eu tenho um áudio do Walter Silva que entra um comercial que é uma reprodução, é um jingle que faz uma versão de Chão de Estrelas. Quando termina esse jingle, o Walter Silva volta e fala: quem é que criou esse negócio aí? Tá vivo ainda? Se tá vivo, manda matar. Então, assim, era uma coisa muito comum que tem a ver com o disc jockey, né? Essa coisa de você ser crítico e ao mesmo tempo ácido, e uma cultura de que para você se sobressair, criar um estilo novo, falar de algo diferente, você tem que atacar o que não é igual. Eu não compactuo com isso, tá? Só estou avisando que quem for ouvir o ABFP na internet tem uma liberdade maior, que no rádio, a primeira vez que eles fizeram isso, na Gazeta FM especificamente, foi quase a demissão deles, né? Ainda ficou um tempinho no ar, depois foi para Brasil 2000, que já tinha um tom mais adequado até ao perfil, né, do grupo, e na Brasil 2000, isso já em 1999. Além do Barcinski, na verdade, o Forastieri ele passou a ser um colaborador e entraram para a equipe o Paulo César Martim e o Álvaro Pereira Júnior. Ou seja, é uma turma, como você falou, da pesada quando a gente pensa em Sim. música, quando a gente pensa em crítica musical. Então, tem muita qualidade o que eles fazem. Tá? Só alerto que é isso, não é bom mocinho, não é essa questão de preservar ninguém, tá? É por aí. O André Forastieri ele ficou muito famoso nesse mundo geek, né, nerd, porque ele dirigiu, criou a revista Herói, que foi um ícone. Eu diria não tanto para a minha geração, mas para a geração que veio depois ali. Acho mais dos meus filhos, né? Porque eram revistas, a gente tinha até pouco tempo aqui em casa uma pilha delas que eram guardadas, né? E o Barcins, que além de ter escrito um manual de culinária ogra, né, os endereços de culinária ogra em São Paulo, ele fez recentemente, e me deu uma entrevista a respeito, uma série sobre música brega brasileira. Perfeito. Né? Então, eles têm muito dessa pegada nerd, geek, essa coisa Sim. retrô. Isso tudo entra nesse podcast ou eles seguiram essa linha rock and roll e vão Não, matar tudo o isso Antônio entra. Marcos? Tudo isso entra, e assim, quando eles fazem uma crítica é com humor também, né? Eles falam abertamente, fica claro que eles não gostam daquele estilo musical, mas eles não estão falando contra a pessoa, é no tom de brincadeira, tudo tal. Mas tem tudo isso que você falou, viu, Marcelo Duarte? Tem o rock alternativo como base musical, é interessante porque é um podcast que toca música. Então, se você for ouvir o podcast nas plataformas, você vai ouvir com a música lá incorporada, como a gente falou de alguns outros já aqui. É um pouco essa discussão, eles não estão monetizando, então eles vão arriscando. Se amanhã ou depois cair, eu acho que não tem grandes problemas se mudar, né, a política ali e tal. Então eles estão encarando essa possibilidade. Mas eles recebem entrevistados, e com os entrevistados, eles tratam de tudo isso que você falou, né? O pop, a vanguarda, a questão geek, a cultura popular. Então, eles, por exemplo, um entrevistado recente foi o Giliard, que aí eles brincam bastante na entrevista, né? Trazem um tom enfim, de tentar entender esse universo, e que é o que eles tratam também como escritores, como críticos, não necessariamente só o que eles gostam, né? Então eles abrem esse espaço, tem muita gente legal dando entrevista, tem muitos entrevistados nas edições do programa. Cada edição tem ali, praticamente em todas, mais recentes, tem entrevistas, né? Eles estão tentando apoio, aliás, se alguém aqui está ouvindo e quer contribuir, eles estão com campanha de apoio, né, para conseguir manter
agora pós-pandemia, a estrutura de gravar em estúdio, com microfone e tal. E é um projeto que merece muito o nosso, no mínimo, respeito, né? Por exemplo, em 2017, agosto de 2017, eles tiveram uma edição especial na 89 FM comemorando os 25 anos do Projeto Garagem. Eles não fizeram o Garagem na 89, mas tiveram essa edição especialíssima. Então, vale muito esse destaque. Você falou do Barcinski, se eu não estiver enganado, uma obra muito importante dele também é o ABC do rock brasileiro. Não sei se tem esse nome, mas era ali todas as bandas dos anos 80, dos anos 70, ali e tal, nacionais, né, mapeadas num trabalho. Eu até tenho esse dicionário do rock brasileiro que é muito bonito, muito bacana também. E, se eu não me engano, o Barcinski escreveu também a biografia do Zé do Caixão. O Barcinski tem Sim, uma obra enorme. eles chegaram a fazer um Garagem com o Zé do Caixão também, que está num site em que eles colocam o acervo do Garagem. Se procurar por aí, dá para tanto ver as fotos da participação do Zé do Caixão no Garagem, quanto ouvir essa edição. É uma das edições que eles preservaram lá dos anos 90 ainda. Muito E a bom. gente está falando o tempo todo do Barcinski e do Forastieri, né? O B e o F e o P. Eu não conheço. Quem é o P? É o Paulo César Martim, também muito ligado à cultura e à música, né? E que eles chamam de Paulão, ali na abertura do nome do podcast, né? E é isso, tem a o mesmo jeitão deles. Eles são super entrosados, né? Enfim, é um bate-papo informal, mas com muito conteúdo, né? Não é aquilo de ficar jogando conversa fora. Eles sabem muita história, né? Então, quando eles vão entrevistar, por exemplo, deixa eu pegar alguns entrevistados que passaram pelo programa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O Hit é uma entrevista recente, Fernanda Takai. Aí tem gente que não é da música, tem a Rita Lobo, por exemplo. Tem o Paulo Massadas falando das composições que fazem sucesso, né? Que ele compôs ali nos Da anos. Xuxa. Muita coisa, acho que nos anos 80, né? Michael Sullivan e Paulo Massadas, era tudo deles, eles dominavam o rádio, enfim, tá lá contando essas histórias. O Giliardi, o Thunderbird. Então tem essa mistura de especialistas e pessoas que eles gostam muito, que eles levam, como você citou, o Zé do Caixão, que passou por um dos programas lá da versão ainda no rádio, né? Mas também outras pessoas que são de outras áreas e que vão conversar sobre música. Tem muito de Walter Silva, quando eu falo Walter Silva, o pica-pau do rádio, né? Lá, que é nessa fórmula, né? Porque eu acho que tem muito de alma de disc jockey. Esse é o ponto, né? Porque o disc jockey tinha essa postura de falar sobre um determinado gênero musical ou sobre algum assunto focado naquilo que eles mais tratavam em termos do programa, mas com políticos, com pessoas da culinária, com tudo, né? Então acho que tem essa alma no programa, no podcast deles. E você falou que eles fazem ao vivo e depois fica lá guardado. Tem a data, é semanal. Passa o serviço, por favor, Marcelo. Então, é quinzenal, são edições de 2 horas em média, né? Com o podcast, outra diferença é essa flexibilidade. Se render um pouco mais, não tem problema, fica um pouco maior. Algumas edições no ano passado foram feitas em lives, e essas lives dá para encontrar no canal deles no YouTube, que tem o mesmo nome do podcast, a BFP Vídeos. Então, esse é o canal no YouTube. Tem poucas edições, acho que umas 5, 6, mas tem ali essas edições, se as pessoas quiserem ver eles apresentando, né? Tem os bastidores, eles abrem a transmissão meio aleatoriamente, já está no ar, tal. Então dá para ver essa informalidade. Acho que foi uma forma que eles encontraram para, como a gente fez aqui no começo do Olá Curiosos, né, Marcelo? Da gente se sentir vivo, conversando, tal, com todo mundo ali na tela, e que eles fizeram algumas edições da live do ABFP, também dá para acompanhar com os entrevistados, inclusive, alguns deles estão lá. Então também vale essa dica de procurar no YouTube o canal deles, que tem essas... É o bastidor do bastidor, não tem nenhuma edição, não tem... É do jeito que eles gravaram para depois gerar o programa muito bem editado e com humor, com o jeitão deles. Aí na podosfera, né? Exatamente, na
Podosfera. Tem um trechinho que eu separei para dar ideia, um minutinho, Boa. com o Pena Schmidt, que é um grande produtor de música e que tem a ver aí com grandes festivais como o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, o Festival de Jazz, enfim, e que aqui ele fala especificamente sobre o início dos Mutantes. Só um cortezinho, só para dar um tom de como interessante a conversa deles. Vamos rodar. Vocês chegavam nos lugares para tocar e não tinha PA, ou PA é uma porcaria. Como é que Não, era? não existia. Essa palavra PA aparece, sei lá, 5 anos, 10 Sim. anos depois. Sim, sim. Não tinha equipamento em lugar nenhum. Em São Paulo, que era São Paulo, as bandas daqui faziam shows com o que se chamavam colunas de voz. 2 caixas de som que tinha só o microfone da voz, né? Tá. E aí Que cada louco. um com o seu amplificador. O amplificador da guitarra, do baixo, o cara da bateria batia forte pra caramba. Sim. E era isso. E não tinha retorno, vocês não tocavam com retorno. Que retorno era passagem de volta. Você ia e depois comprava o retorno. Isso quando dava sorte, né, Pena? Dava sorte, Não tinha nada disso. Muito bom, muito bom. Esse foi o ABFP, já estou decorando. A dica que você recebeu do Cacá Molinari, né? Na verdade, não foi justamente uma dica, foi um lembrete que você já vinha acompanhando ali. Então, uma sugestão muito legal, né, Abud? Reforçou, porque inclusive essa turma do Garagem é comentada às vezes no chat aqui do programa, né? Então já foi assunto aqui, enquanto a gente estava falando de outras coisas, eu já vi gente ali falando tal, o pessoal fica ali, às vezes, né, já ouviu isso, tem aquilo também e tal. Então o Cacá Molinari, ele foi assertivo aí de lembrar que vale a pena comentar o trabalho dessa turma de primeira qualidade. Muito legal. Então, continue mandando suas sugestões para o Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, e com a gente aqui toda semana no Hoje Pode. Toda semana mesmo, que na semana que vem ele está de volta. Um abraço, Xará. Até a semana que vem. Um abraço, até lá.